A paz do Senhor, irmãos, meu nome é Evandro e hoje eu quero trazer mais uma palavra de meditação para essa semana. Ela se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo de número 6, a partir do verso de número 5. Diz assim a palavra: Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborilos, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Aqui, quando eu meditava nessa parte, quando Deus me deu essa palavra, Ele me mostrava sobre quem Davi era, o que ele já tinha, o que lhe faltava, e fazia me relembrar sobre as consequências de fazer as coisas de Deus da maneira que Ele não determina, ou distorcer a forma que deve ser feita. Aqui podemos chamar de jeitinho brasileiro. Mas antes de entrar propriamente na palavra, eu quero te contextualizar um pouco. Nesse período aqui, Davi ele já era rei, ele já tinha conseguido realmente sentar ao trono, utilizar a coroa. Ele realmente era rei de Israel. Aqui, Saul já não mais governava. No entanto, mesmo tendo todas as mulheres, todos os bens, tudo o que ele poderia almejar, aqui ele ainda sabia que lhe faltava algo. Esse algo era o Senhor. Nós muitas vezes não damos valor ao Espírito de Deus que está entre nós, que está dentro do nosso corpo fazendo morada. Mas naquela época em que Jesus não tinha se sacrificado, não tinha vindo dar a sua vida por nós, pelos nossos pecados, não havia toda essa intimidade, essa paz interior que Deus nos dá. E Davi, sabedor disso, mesmo detendo tudo aquilo que eu acabei de falar, bens, riquezas, mulheres, entre muitas outras coisas, ele sabia que lhe faltava algo. Então ele vai em busca da Arca de Deus. A Arca de Deus era um instrumento que Deus ordenou que os seus servos fizessem para que ali ele habitasse em meio ao seu povo. E esse objeto era algo que Davi almejou depois de conseguir tudo o que ele queria materialmente. E dessa passagem, algo que Deus me dava para meditar, nessa parte, claro, era sobre tudo aquilo que temos materialmente e não temos espiritualmente. Todos os bens dessa terra, dinheiro, carro, casas, reconhecimento, glória, honra humana, não vai satisfazer tudo aquilo que somente Deus pode satisfazer em nossa vida. Você pode perceber, muitas pessoas conquistam tudo aquilo que almejaram, tudo aquilo que sempre planejaram, mas elas realmente não estão felizes. Elas podem comprar roupas caras, podem comprar alimentos caros, podem fazer viagens extraordinárias, podem viver momentos extraordinários, mas tudo isso tem um ponto final. Tudo isso é como um êxtase, é como usar uma droga, um crack ali, que só naquele momento estaremos felizes. Só naquele momento terá um pico ali de felicidade, mas rapidamente essa felicidade irá embora. E o que Deus me trazia era que Davi tinha tudo isso. Davi ele conseguia tudo que materialmente pudesse lhe satisfazer, mas ainda lhe faltava algo. E Davi vai em busca dessa arca porque ele quer que Deus habite com ele, que Deus venha confortá-lo, que Deus venha estar com ele, pois somente o Senhor poderia preencher aquele vazio que Davi tinha. E assim é a nossa vida. Deus me fazia meditar sobre isso, sobre a necessidade que nós temos de realmente buscar a Deus em primeiro lugar, realmente amar a Deus acima de tudo, de colocar as coisas de Deus à frente, de buscar o reino dos céus antes das demais coisas. Nós muitas vezes temos colocado tudo frente a Deus, pensando que vamos ser felizes quando arrumarmos um cônjuge, vamos ser felizes quando tivermos um filho, uma filha, quando tivermos aquela casa, aquele carro. Mas assim como tudo na nossa vida que esse mundo tem a nos oferecer, é uma felicidade passageira, é uma falsa realidade de realização. E essa é a grande importância de ter Deus na nossa vida, de ter Deus ali perto de nós. Nós nunca seremos completos sem Deus estar em nós. E hoje é tão mais fácil, nós não precisamos de uma arca ao nosso lado, estarmos protegendo um objeto, pois Deus vive dentro de nós. Deus é o Espírito que habita em nós, que nos diz o que é certo e o que é errado, e que sempre está ali para nos ensinar o caminho que devemos andar. Porém, além dessa parte da palavra, você pode ter visto que eu citei aqui Uzá, um jovem que no momento em que Davi estava trazendo a arca de Deus em uma carruagem puxada por bois, ele segurou a arca de Deus para que ela não caísse, pois o boi tropeçou e aquilo faria a arca de Deus cair. E quando eu pensava nisso, Deus me trazia sobre a forma como nós nos comportamos, a forma como nós exercemos a palavra de Deus. Como eu disse aqui, nós temos a mania muito do nosso jeitinho brasileiro, né? Tudo, independente da forma, nós damos um jeito de tentar fazer, mesmo que isso não seja da
maneira correta. E com Deus não pode ser assim. Veja, somente determinados sacerdotes poderiam encostar na caixa, somente determinados sacerdotes poderiam carregar aquela caixa. E naquele momento em que um jovem, um homem, vem e toca nela, ele vem a morrer por não obedecer aquilo que Deus determinou, por aquilo que Deus já tinha estabelecido. Muitas vezes nós estamos com um pé lá e outro cá, estamos em cima do muro, nós falamos que estamos servindo a Deus, mas estamos fazendo tudo totalmente ao contrário. Falamos que servimos a Deus, mas continuamos em promiscuidade. Falamos que servimos a Deus, mas continuamos amaldiçoando as pessoas. Falamos que estamos seguindo a Deus, os seus caminhos, os seus mandamentos, mas continuamos desejando mal ao nosso próximo. Estamos ali dando um jeitinho brasileiro para seguir e continuar fazendo as coisas de Deus, mas isso não agrada a Deus. Como eu disse aqui na passagem, Uzá, quando ele toca na arca de Deus, ele vem a morrer. Por quê? Foi pelo simples fato de que ele não seguiu procedimentos, que ele não seguiu a determinação de Deus. Isso é algo que nós temos que ter em mente. Não podemos ficar em cima do muro, não podemos ficar com o nosso pensamento entre dois deuses, não podemos seguir dois caminhos ao mesmo tempo. Ou vamos para o norte ou vamos para o sul, ou seguimos a Deus ou seguimos as coisas desse mundo. Pois se assim fizermos, dividindo as coisas, pensando que estamos fazendo correto, na verdade estamos fazendo um jeitinho brasileiro para tentar dar certo. E isso é algo que Deus não se agrada. Não adianta pensarmos que estamos amando o nosso irmão, sendo que não estamos fazendo realmente isso. Não adianta nós falarmos que perdoamos o nosso irmão enquanto continuamos odiando, só para que Deus venha pensar, imaginar que nós realmente fizemos. Nada pode ser escondido de Deus. E tudo aquilo que é feito em desacordo com as ordenanças de Deus tem uma consequência. Aqui Uzá pagou caro. Mesmo com uma boa intenção, com uma boa vontade, aquilo que não é de acordo com as palavras de Deus, com as determinações de Deus, é realmente contrário a Deus. Eu quero que você medite nisso. Onde você tem colocado as suas fichas? O que você tem usado para preencher o vazio que somente Deus pode preencher? E qual é a maneira que você tem usado para cumprir os preceitos de Deus? Será que você tem feito de uma maneira reta? Ou você tem estado em dois muros, em dois pensamentos? Ainda é tempo de mudar, ainda podemos mudar, ainda podemos melhorar, ainda é tempo de ser salvo. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para melhorar amanhã ao invés de melhorar hoje. Deus venha guiar seu pensamento, seu coração e sua mente nos caminhos em que deve andar e que Ele venha dar discernimento para que você possa continuar caminhando nos caminhos de Deus. Eu desejo uma semana abençoada para você e para sua família. Que Deus abençoe você de uma maneira extraordinária e que Ele venha abrir mais e mais a sua mente, a sua visão e os seus ouvidos para ver o que Deus tem falado à igreja. Em nome de Jesus.